Quais podem ser as possíveis causas ocultas para eu não engravidar? Existem várias, e eu trouxe várias aqui para você, mas é preciso que você esteja aberta, porque na ansiedade, você não tá no fluxo da vida, você tá atropelando as coisas do jeito que você quer. Isso é ego. Quando a gente está falando de fluxo da vida, de gestação, existe uma profunda humildade da nossa parte e entender que o deserto, o desafio, o obstáculo são grandes professores. E agora a gente tem que se colocar na postura de aprendizes, de alunas que querem, de fato, entender o que esse desafio está nos trazendo. Quando a gente está falando de gravidez, a gente está falando profundamente de memórias uterinas. Cássia, o que são memórias uterinas? Eu nunca ouvi falar disso. Você vai ouvir falar agora. O que acontece? Eu sempre gosto de usar, nessa explicação das memórias uterinas, um saquinho como esse aqui, que vocês estão vendo, tá? O que acontece? Consegue enxergar esse saquinho, tá? Esse saquinho é o seu útero. É o seu vaso criador. Porque um útero é um órgão profundamente poderoso. Ele gera vida, gente. Olha a força física e energética de um útero. É inacreditável. O seu corpo humano perfeito, com olhos, com os seus olhos, com os seus cabelos, com a sua pele, com os seus órgãos, foram gerados dentro de um útero. Vocês têm noção que é o órgão, ele faz algo, um milagre, que nenhum outro órgão do corpo humano faz. E você tem um útero. Logo, você tem o poder da vida, da fertilidade com você. Mas, muitas vezes, por conta de coisas que aconteceram na minha vida, eu me distancio do fluxo da vida, da fertilidade, do poder de criar o novo. E o que pode ter me afastado, Cássia, desse poder de fluxo e de criação do novo? Quantas informações, quantos bloqueios existem aqui, armazenados nesse vaso, nesse lugar, nesse cálice sagrado que é o seu útero? Vamos ver. Vamos abrir para entender. Feridas emocionais que me mantêm, ó, e aí peraí que saiu uma felpinha, que me mantém num estado de trauma, de contração, fechada para a vida. Bloqueado. Vou fazer o contrário. Então, esse cálice, ele tá pronto para gestar luz e vida. E aí vem as feridas emocionais, que me afastam do fluxo da vida, que me fecham para a vida, que me tornam desconfiada da vida. Ó, um bloqueio. Ou vários bloqueios, porque às vezes a gente tem mais de uma ferida. Abortos. Você já passou por abortos? Não. Ah, eu já, Cássia. Tem que fazer limpeza de abortos, porque a partir do momento em que você teve um ou mais abortos, você precisa limpar essa energia de inacabamento aqui do seu ventre. Ah, eu não passei por abortos, mas e as suas ancestrais? E as memórias uterinas delas que vêm sendo passadas útero a útero para você? Na minha ancestralidade, a minha avó, por parte de mãe, fez muitos abortos. Muitos abortos. Que mais, Cássia? Ó, já temos aqui 2 bloqueios que já tornam esse processo em nível energético, em nível sutil, mais difícil, mais travado.
Que mais? Feridas com pai e mãe. Amor interrompido com pai e mãe. E na limpeza uterina temos amor interrompido com pai, limpeza, né? Retomar esse fluxo e com mãe. Porque vocês lembram que eu mostrei aqui no início da nossa conversa? Ó, a fonte da vida, o fluxo da vida fluiu através deles com você, para você. Mas dependendo do quanto existe de dor em relação ao meu pai e à minha mãe, eu olho para esses dois e digo: vocês não foram bons o suficiente. Vocês não foram os pais certos para mim. Eu queria pais melhores que vocês. Quando você diz isso por dor, por mágoa, você se fecha para a vida. Porque a vida que você tem, gostando você ou não, foi através deles. Então existe todo um processo de ficar em paz com os pais. Porque muitas vezes nós não conseguimos engravidar porque temos coisas a resolver com os nossos pais. E quando temos coisas a resolver com os nossos pais, nós permanecemos crianças. E crianças não engravidam. Quando eu me recuso, quando eu tenho coisas mal resolvidas com ambos, o fluxo da vida não permite que eu leve a vida adiante. Porque eu ainda sequer estou em paz com a minha vida, imagina levar outra adiante. Imagine só. Então, quando você olha, muitas vezes, então aqui já temos pelo menos 3 tipos de limpezas que a gente tem que fazer na limpeza uterina, tá? E que a gente faz. 4, na verdade. Primeira, ficar em paz com o seu sintoma. Meu sintoma é infertilidade. Ótimo. Vamos olhar para isso, vamos ficar em paz com isso, vamos aprender com essa infertilidade? Vamos. Deu de brigar com isso, porque você vem brigando com isso e tudo que você resiste persiste. Então você briga, briga, briga e essa infertilidade gruda em você. Acontece uma coisa que não vai embora nunca. Respira, dá um passo para trás. O que será que essa infertilidade está querendo me mostrar sobre mim, sobre a minha criança ferida? Se eu tô no fluxo da vida ou não. Primeira limpeza. Segunda limpeza que a gente faz, limpeza de abortos. Por quê? Porque toda vez em que há uma gestação interrompida, existe uma energia de inacabamento. Então, muitas vezes eu já ouvi, gente, a seguinte história: uma mulher teve um aborto, passou por um aborto. Logo depois, vocês lembram dos estágios do adoecimento? Quem não lembra, vou explicar de novo para todo mundo ficar na mesma página. Primeiro estágio do adoecimento, em nível energético, nos seus canais, nos 72 mil canais de energia que você tem nos seus corpos sutis. Depois, segundo estágio, nível funcional. E aí, depois, sim, no físico. Passamos por um aborto. Em nível físico, pode ser que aquele feto já tenha saído, já tenha sido, borboleta aqui, que aquele feto tenha ido embora. Pera. Mas, em nível energético, como é que ficou a situação? Ah, aquilo não foi de fato liberado. Precisa fazer a limpeza uterina de abortos. Então, o que vai começar a acontecer? Não fazia ideia que precisava fazer essa limpeza. Já ouvi
várias vezes essa história. Que é a mulher que chega assim, Cássia, passei por um aborto há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, meu ciclo nunca mais veio, nunca mais regulou. Bloqueio energético. Porque ficou aquela energia de inacabamento, afetou o quê? A função. O ciclo não volta ao normal. O corpo, as células, a energia ainda não processaram aquele luto e aquela perda. Certo? E aí já teve mulheres com um ciclo desregular, irregular, depois do aborto. E teve outras que, depois do aborto, apresentam problemas físicos no útero. Porque chega um ponto em que o bloqueio energético afeta a função e depois aparece no físico. Por isso que a outra limpeza que nós precisamos fazer, além de ficar em paz com a infertilidade, que é um sintoma, limpeza de abortos. Certo? Qual é a próxima limpeza que a gente vai fazer? Até agora, tá todo mundo entendendo? Todo mundo entendendo? Tá fazendo sentido para vocês essa conversa? Comentem aqui para mim. E deixem o like no vídeo.